E o Falando TI, para quem não sabe, nasce de um blog luso-brasileiro de há uns anos atrás já, e que até hoje existe, portanto estão convidados para visitar o blog Falando TI. E o blog nasce precisamente para reunir o ecossistema das tecnologias de informação nas mais variadas áreas, falando de tecnologia em si, falando de áreas que são mais sensíveis no nosso setor de TI, como vendas complexas, como nos desafios de recrutar. Portanto, não é só relacionado com tecnologia, mas tudo o que anda à volta dos desafios de gerir uma empresa de tecnologia. Nós, em 2018, quisemos materializar e fizemos a conferência Falando TI, que se realizou pela primeira vez cá em Lisboa, em Portugal. Reunimos aqui o ecossistema das tecnologias de informação. Tivemos, inclusivamente, ter a honra da ERD como nossa convidada num dos painéis. E hoje também está aqui, como é óbvio. Tivemos em 2018 reunidos cá em Portugal. Em 2019 voltámos a fazer esta reunião, digamos assim, do Falando TI, em que falámos de vários temas dedicados à gestão, marketing, vendas, recursos humanos. E agora este ano, devido ao Covid, a Covid aqui convidou-nos a reunir de uma forma digital Portugal e Brasil. E temos estado a criar aqui vários webinars do Falando TI, sempre muito dedicado a estas áreas. Mas, a convite de muitas famílias, fizemos o Pocket Marketing, que de facto é este o nosso propósito também, que é a partilhar as boas práticas aqui de marketing. E hoje estamos aqui com o Luís e com o Marcos, precisamente para falar de marketing, de tecnologia e também de vendas. Portanto, agradeço-vos muito por estarem aqui hoje. Agradeço muito quem está do outro lado a ver e tem estado connosco não só neste webinar Pocket Marketing, como já esteve connosco no Falando TI, no primeiro que fizemos este ano. E também gostaria de muito agradecer aqui ao Leozinho, que está do lado do Brasil, todo o back-office, tudo o que é comunicação, aqui a ajudar-me, e ao Alexandre, e daqui do lado de Portugal, a Maria. E, portanto, sem eles isto não iria acontecer, certamente. E obrigada a todos por estarem aqui connosco esta tarde, que eu tenho a certeza que vai ser muito produtiva para todos. Com certeza. E aí, antes de eu começar a fazer as apresentações, Ana, eu queria primeiro compartilhar com todo mundo. A gente, como a Ana comentou, a gente tem uma parceria com a RD e de longa data, e aí, para o Falando TI, ela proporcionou para a gente alguns vouchers para serem sorteados em todo o painel que a gente fizesse nessa edição de marketing. Então, o que a gente precisa fazer? Quem quiser concorrer vai ganhar um voucher, né? Vai concorrer a um voucher da RD University, que tem um valor de aproximadamente de R$1.000, tá? Para concorrer, basta publicar uma foto do painel de hoje, tira uma foto aqui da tela, publica no LinkedIn e usa a hashtag Falando TI, hashtag Outmarketing e hashtag RD, tá? Com essas 3 hashtags, amanhã ao meio-dia, a gente analisa todas as fotos com as 3 hashtags e quem tiver mais curtidas na publicação no LinkedIn, lembrando que é só para o LinkedIn, vai ganhar esse voucher. Então, é simples, é só divulgar aqui o Falando TI, falar que está participando, tirar uma foto aqui do painel e colocar as 3 hashtags, tá? Para poder participar aí. Então, conto com vocês aí para poder ter mais conhecimento e sair do Falando TI ainda com a possibilidade de terminar o 2020 com todos os cursos gratuitos aí da RD, ok? Então, para começar, acho que eu vou abrir aqui, Ana, na sequência, já falar sobre o nosso convidado aqui do Brasil, que é o Marcos Filippetto, parceiro de longa data. Então, é uma honra te apresentar aqui. É um profissional que tem uma vasta experiência aí na área comercial, com mais de 10 anos aí de atuação. Já trabalhou principalmente em grupos de mídia e algumas agências, tá? Sua trajetória inclui empresas como o Grupo RBS, em Porto Alegre, a Expoenta, na Rússia, e também a Resultados Digitais, na RD. Focado sempre em aprender, Marcos agora está finalizando o MBA de Gestão na PUC, do Rio Grande do Sul, que também é um curso muito bem estruturado. E como hobby, é fã do plastimodelismo, né, para quem não conhece, vale pesquisar aí, que é bem interessante, do violão, e um grande apreciador e tomador de café. Então, Marcos, muito bem-vindo aí, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigadão, gente. Obrigado, prazer é meu, hein? Muito bom. Bom, eu acho que isto é um convite para quem está no Brasil é o café da manhã e quem está em Portugal é o café a seguir ao almoço. Portanto, estão todos convidados para ir buscar o seu café e estar aqui connosco nesta conversa.
Obrigada, Marta, obrigada, Alexandre. Bom, deste lado aqui de Portugal, temos o Luís, e o Luís até está no Porto, eu estou em Lisboa, isso é o fascínio do digital, não é? Nós conseguimos estar juntos, apesar dos 300 km de distância. Bom, então quem é o Luís? O Luís é o responsável comercial da Salesforce aqui do norte de Portugal e já acumula 3 anos de experiência na Salesforce. Anteriormente passou também pela tecnológica HP, mas há aqui uma curiosidade, é que o nosso querido Luís tem formação em Direito pela Universidade de Lisboa, um Master Internacional em Business e E-Commerce da Universidade de Barcelona e um programa também executivo de estratégia de inovação nesta era digital. Eu diria que o Luís apaixonou-se claramente pelo meio digital e pela tecnologia, o quanto isso também é um fascínio para o negócio. Hoje o Luís vai estar aqui a falar connosco sobre a tecnologia, não é? Tecnologia aqui como um meio na área de vendas e como o marketing deve estar ou não atrelado às vendas, isso é uma coisa que ainda vamos querer saber a opinião dele. E, portanto, Luís, muito obrigada por estares aqui connosco. Eu é que agradeço. Dito assim, até pareço alguém importante, não é? Isso é sempre bom. Mas... Somos todos importantes. Isso sem vocês não dava certo, pá. Todo esse currículo, não é? E olha, deixem-me já dizer que muitíssimo obrigado, não é? O que é incrível é que eu acho que é a primeira vez que estou a participar com esta proximidade com alguém do Brasil, não é? O Marcos. E depois quando vemos isto, não é? Na economia, nos negócios, portanto, na cultura também, ainda não há esta interação, não é? E esta interligação com 2 povos irmãos, com muita pena minha. Portanto, eu acho que agora, com o aumento da imigração e intercâmbio cultural Brasil-Portugal, eu acho que isto pode mudar, e muito obrigado, portanto, a vocês, ao Alexandre e à Ana, por estarem a promover também. Muito obrigado. Tem que ser, sabes que o meu primeiro país é Portugal, mas o segundo é Brasil, não há hipótese. Sinto-me em casa, naquele país irmão, é mesmo isso, país irmão. Bom, então vamos lá aqui lançar a nossa conversa. Nós até fizemos uma conversa prévia, digamos assim, não é? Que falávamos muito da tecnologia, o quanto a tecnologia tem crescido, o que é a tecnologia hoje, o que era há 10 anos, não é? O que é o marketing hoje, o que era o marketing também há 2 anos, e olhando há 10 anos atrás, e olhando para hoje, como é que, de acordo com a vossa opinião, como é que a tecnologia aqui veio dar a importância à área de marketing das nossas empresas? Queres começar, Marcos? Força. Posso começar aí também. É muito interessante quando a gente estava até batendo um papo aí na semana passada, ainda trocando uma ideia, né, sobre o painel. Eu tinha falado que eu já tinha assistido também algumas outras edições, né, do evento, e é muito interessante como o primeiro passo é a gente poder realizar um evento como esse. Para mim já é um exemplo assim muito clássico do que está acontecendo, né? Eu poder conhecer o Luís e a gente poder estar fazendo um evento em que o Alexandre está em São Paulo, né? A Ana está em Lisboa, o Luís está no Porto, eu estou em Florianópolis, por exemplo. Isso para mim já é o primeiro exemplo aqui, esse próprio evento já é um grande exemplo disso tudo, sem ter que envolver um grande streaming, por exemplo, de mídia via satélite ou alguma coisa assim, a um custo astronômico, como a gente teria que fazer até então, que provavelmente inviabilizaria esse tipo de encontro. Então, para mim, esse já é o principal ponto assim, de exemplo de como a tecnologia está alterando o compartilhamento de conhecimento. Em primeiro lugar, para mim, acho que é o ponto que está aí ainda mais em alta nisso tudo, e seguido também, provavelmente, né, de troca, por exemplo, em cima de saúde. Acho que a questão também da área da saúde é uma área que ainda vai evoluir demais nesse sentido. A gente ainda está entendendo como casar, né, os conhecimentos de saúde com a tecnologia e fazer isso se tornar algo realmente global, né? E ainda mais agora, no meio de uma situação como a gente está vivendo no mundo todo, aí em Portugal, aqui no Brasil também, que essa pandemia está nos desafiando diariamente, afirmo isso, diariamente, nós entendendo como que essa tecnologia, de fato, agora ela entra para gerar resultados dos mais variáveis, seja de informação, seja de venda, seja na saúde, seja de transporte, enfim, no que for.
Então, para mim, já trago esse evento como grande exemplo de como a tecnologia está transformando as nossas vidas, tá? A gente poder estar sentado aqui, né, embora em horários diferentes aí, em função dos países, mas sentados aqui nesse momento, compartilhando conhecimento com muita gente que talvez estejam nas suas casas, alguns dos seus escritórios ainda aqui nessa situação, né, em viagem, em qualquer lugar onde queiram acessar, para mim já é um dos principais exemplos que a gente tem nesse sentido, né? Obrigada. Olha, eu acho que eu gostava de começar pelo seguinte, fazendo uma análise ao nosso comportamento hoje, não é? E olharmos não para 10 anos, mas olharmos para o ano passado e ver o que é que se alterou, não é? Ou seja, é muito interessante, não é? O século XX teve todas estas mudanças, não é? Portanto, o homem à lua, a televisão, etc., portanto, o computing, e agora o mundo muda de mês a mês, não é? Quer dizer, ou de semana a semana. Quer dizer, agora as empresas passam de um B2B para um B2C em dias, não é? Portanto, como é que, do ponto de vista operacional, como é que do ponto de vista de mindset, não é? Como é que do ponto de vista estrutural eu tenho a capacidade para acompanhar a evolução do meu cliente. O meu cliente, portanto, independentemente de ser um B2B ou um B2C, não é? Ou agora até já deixando estes chavões, não é? Age to age, não é? Human to human, não é? Ou portanto, e ter isto, portanto, do customer centricity, não é? Deixar de realmente podemos pensar exclusivamente só em produto, não é? E começarmos a pensar no nosso cliente. Portanto, quando olhamos para estas coisas e começamos a fazer uma análise, não é, dos grandes vendas, não é, dos maiores, das maiores marcas mundiais, percebemos que um iPhone foi lançado há 13 anos atrás, não é? Quer dizer, para mim, e que sou tão novo, o iPhone é quase parte da minha vida, não é? E eu até sou um cliente Apple há pouco tempo, mas quer dizer, mas o iPhone, não é, parece tão longínquo, não é? Quando nós percebemos que uma Netflix tem, não sei quantos anos, mas meia dúzia, não é? Um Spotify, portanto, toda esta evolução é brutal. Brutal, quer dizer, no bom sentido, mas ao mesmo tempo exige que todos nós façamos esse acompanhamento. Porquê? Porque o cliente muda, não é? Diariamente. E nós, quer dizer, a tecnologia, nosso mindset, portanto, tem que ser capaz, não é, de o acompanhar. É por aí, julgo eu também. Muito bom. A tecnologia É incrível. vai-nos ajudar, de facto, a entender o comportamento das pessoas, não é? E isso é ouro para o marketing, toda essa informação. Há 10 anos não era fácil de mensurar determinadas ações. Exatamente. A gente vê pela estrutura das áreas comerciais das empresas hoje, a diferença que era uma estrutura de área comercial de uma empresa 10 anos atrás, e quando a gente vai hoje, né, modelar uma área comercial de uma empresa, o que a gente tem de elementos, de processos e de profissionais, que agora, 10 anos atrás, ali em 2010, a gente está falando, né, a gente não tinha, ou a gente tinha algo que ainda era um desenho de futuro, mas que as empresas ainda encaravam como um custo que não era totalmente aplicável, que não se provava como retorno naquele momento, ele era ainda uma promessa. E hoje em dia a gente falar, por exemplo, de processos comerciais, pensando numa automação de marketing, num pré-vendedor, né? O pré-vendedor de fato validando oportunidades que vêm de uma estratégia de marketing digital. Isso há 10 anos atrás era algo muito disruptivo e talvez pouco aplicável na maioria dos mercados e dos segmentos. E hoje em dia, quando a gente vai falar em estruturar uma área comercial de uma empresa, dificilmente a gente vai conseguir falar sem passar por esse tipo de processo, ou por esse tipo de atribuição ou de job aí que a gente está falando. É muito curioso. Eu pessoalmente, e até no meu caminho profissional, foco muito, não é, no retorno. Não é? No retorno, portanto, e aquilo que a tecnologia pode gerar, não é? Eu gosto muito mais, portanto, de uma abordagem consultiva e deixarmos um bocadinho os chavões. Eu até costumo dizer aos clientes, olha, esqueçam Salesforce e esqueçam a palavra CRM. Vamos aqui falar um bocadinho de processos, não é? E depois já se monta a tecnologia, não é? Mas é muito curioso porque quando nós perguntamos a um profissional de marketing o seguinte, olha, o que é que está a fazer? Ele, não, eu mando milhões de e-mails, centenas de milhares de e-mails, eu analiso redes, e perguntamos, ok, então e qual é que foi o retorno? A resposta é, não sei, não é? Portanto, e isto já é paradigmático e perceber um bocadinho do que é que está a acontecer, não é? Portanto, eu tenho uma tecnologia que adapto mais ou menos às circunstâncias e à casuística daquele momento, não é?
envia uns reportes ao departamento comercial, quando nós perguntamos, olha, tem falado com o diretor comercial? Sim, envio-lhe uns reportes, não é? Trocamos os matos. Não, eu digo sempre, vamos lá ver, o marketing é em si mesmo o departamento comercial, não é? Quer dizer, não pode haver, nem sequer consigo perceber, não é? Como é que bem, eu entendo de certa medida que eles estejam separados, mas eu acho que deviam estar casados, não é? Absolutamente. Casados e bem casados, mas porque realmente o marketing tem que girar retorno. Portanto, é muito curioso vermos não só a abordagem de processos, mas sobretudo como é que a tecnologia começa a trazer, portanto, este entendimento dos dados, não é? Quando de 2019 para 2021, corrijam-me se estiver errado, portanto, temos mais 50% de dados, não é? Quer dizer, num ano. Como é que nós analisamos isto, não é? Independentemente de ser um inbound marketing, um outbound marketing, como é que eu chego ao meu cliente e como é que eu o acompanho, não é? Neste lifetime, não é? No lifetime value, não é? Portanto, e no cross-sell agregado na viagem do cliente. Isto é que eu acho que é muito relevante. Perfeito. E isso, quando a gente fala dessa integração da área de marketing e vendas, isso está ficando, ainda muita empresa não enxerga isso, mas a maioria já está entendendo que realmente esse é o único caminho, né? Se as duas áreas não se sentirem como ou casadas ou irmãs ali de uma forma realmente muito próxima, a chance de sucesso reduz, né? Porque não existe uma comunicação integrada e essa unificação. E aí, quando a gente fala nessa integração e voltando um pouco no marketing, o que a tecnologia, né, vocês falaram aí de algumas ações de automação e tudo mais, mas o que uma empresa de tecnologia, uma empresa B2B, quando ela tem a tecnologia dentro da área de marketing, implementando estratégias de marketing digital, inbound marketing, às vezes até chegando na área de pré-venda, né, vocês falaram do SDR ali, que também pode ter uma automação e ter a tecnologia para ajudar nessa área, o que uma empresa ganha ao usar a tecnologia dentro das estratégias de marketing, focado no digital e no inbound, na opinião sua? Olha, primeiro em marketing, no meu ponto, começando aqui, Luiz, eu entendo que, assim, essa quantidade, vou voltar na questão dos dados aí que o Luiz traz super bem. A gente tem muito dado hoje, mas nem todo mundo sabe o que fazer com esse monte de dado aí, né? Parece que a gente ficou viciado em levantar dados, mas se foi muito atrás de coletar dados e levantar dados, e aí a gente olha para esse bolo todo e fala, tá, e agora? O que nós fazemos com isso tudo, né? E o Luiz aí, que é um cara muito de metrificar retorno, entende que esse monte de dado aí, ele precisa ser organizado de alguma maneira, ele precisa ser otimizado e ele precisa gerar o resultado, seja ele o que for que a empresa se propõe. No caso do B2B, a gente entendendo como marketing ainda, a mensuração desses dados, ele em primeiro lugar faz com que a gente deixe de investir em canais que não são relevantes, né? Esse é um grande ponto, parece um clichê, mas é talvez um dos principais erros que eu vejo em empresas assim hoje que trabalham com B2B, né? A gente tem muito dado, mas a gente continua investindo em canais que não são relevantes, seja por um histórico daquele segmento, seja, enfim, porque talvez tenha um certo receio de deixar investir num canal que tradicionalmente sempre se investiu, enfim. Então, esse é o grande ponto, né? É como a gente chegar hoje, que nem eu estava falando, né? A tecnologia, ela é um meio de fazer as coisas, a gente estava falando isso até, ela não exclui outros meios de fazerem as coisas, mas ela, com toda essa metrificação, ela faz com que a gente realmente enxergue que canais que dão mais retorno de marketing, não estou entrando em vendas, assim, mas canais que me geram mais oportunidades, que colocam a minha empresa num potencial valor, né, de receita ano e tal. Então esse para mim é o primeiro ponto, assim, a gente ter um desapego de canais inconsistentes, né, que a gente vem trabalhando há muitos anos e as empresas classicamente colocam dinheiro em canais inconsistentes. Então, metrificando isso, nós conseguimos readequar esse orçamento para canais que realmente eu enxergando lá na ponta de venda, esse é um canal que ele é muito mais consistente. E aí tem uma diferença clássica, né? Normalmente, quando a gente fala de marketing, a gente fala muito de engajamento, a gente fala de compartilhamento, curtidas e tudo mais. E isso é um boom legal, é um buzz legal, né? Mas o que sobra disso e que realmente é encaminhado é um volume de oportunidades para uma área de consultores de venda, de consultores de fechamento de negócio, ok. E esse volume de oportunidade também, se a gente parar a metrificação assim, enxergar o quanto de oportunidade nós geramos, a gente ainda tem uma visão míope.
porque essas oportunidades não necessariamente se tornam clientes, elas não se tornam vendas necessariamente. Então, assim, é uma camada que, se a gente for descascando essa cebola e chegar lá no núcleo, nós entendemos realmente quais os canais que dão mais retorno. Então, falando, por exemplo, da tecnologia aplicada no marketing, não é nem investir no canal mais correto, mas deixar de investir num canal inconsistente, para mim já é um grande ganho, já é o primeiro grande ganho, assim, falando de uma maneira bem superficial mesmo, sabe? É desapegar de canal inconsistente, é o primeiro ponto nesse sentido. Não, sem dúvida. O primeiro ponto, eu acho que ainda há em projeto, não é? Aquele grande chaval às vezes é o que é um projeto, e toda a gente adora projetos e fazer projetos e marketing e vendas, etc. É, portanto, andar um bocadinho atrás e diz como é que eu construo uma casa, não é? Como é que eu construo uma base? E muitas destas coisas da tecnologia muitas vezes não são mais do que pensar a minha estrutura. Pensar, portanto, como é que eu quero crescer, para onde é que eu vou, não é? Portanto, ter uma visão holística, porque mais uma vez, portanto, eu quando tenho um canal, portanto, em redes sociais, ou tenho um aumento de tráfego em redes sociais, eu tenho que ter a capacidade de otimizar esse canal e de fazer um seguimento, não é? Por exemplo, o Social Customer Care, não é? Portanto, eu tenho que ter ferramenta portanto, tecnologia que me permite fazer isso, não é? Quando eu tenho um volume muitíssimo grande de self-service, não é? Ou quero aumentar o self-service, eu tenho que ter tecnologia para isso. E por acaso o Covid é muito interessante, não é? O Covid agora veio trazer uma coisa que é o boom tecnológico baseado em tecnologia de há 10 anos. Portanto, o que é que nós agora temos empresas que estão com a tecnologia de ponta que não funciona, não é? Pronto, que é muito curioso. Ainda no outro dia tive uma experiência numa empresa e que notámos isso mesmo. Portanto, ou seja, quando falamos nesta tecnologia Tier 1, não é? E aqui, portanto, até falando em grandes empresas, não é? Umas como a Salesforce, por exemplo, não é muitas vezes o começar por cima, não é? Eu começar por baixo e começar por uma base. Porque, mais uma vez, eu não consigo ter, por exemplo, uma análise de marketing, não é? Cuidada, quando eu não tenho uma centralização da informação, não é? Por exemplo, no CRM. Não vale a pena eu ter, parece a história no outro dia um cliente, e desculpem lá estar a entrar, nestes casos dizia, eu tenho aqui um RFP para um website, não é? E eu perguntei-lhe, quem é que visita o website, não é? Quem é que visita o site? Porque, no final de contas, eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, mas eu tenho que ter, portanto, toda uma estrutura, toda a tecnologia preparada para que, quando ele entra no e-commerce, ter uma experiência, independentemente de ele estar em Espanha ou em Portugal, ter uma experiência diferente, ser homem ou mulher, não é? Toda a capa de inteligência artificial, no fundo, eu reduziria a isto. O ser humano, o colaborador de uma empresa, tem que gerar mais valia e tudo o resto é dedicado à tecnologia, ok? Portanto, eu comercial, eu não tenho que estar preocupado se o meu melhor cliente fez anos ou o filho dele fez anos também, não é? Ou como é que eu faço cross-sell. Sim, eu posso pensar isto do ponto de vista estratégico, mas o marketing e as vendas e a tecnologia que está por trás tem que ser capaz de pensar esse cliente, ok? Muito bom. E até pegando um pouco o gancho disso daí, a gente teve um painel na primeira edição do Falando TI, que foi sobre transformação digital e que trazia justamente isso, né? Então, qualquer área das empresas, né? E aqui a gente falando do marketing, mas para poder trazer a tecnologia, ela primeiro tem que desenhar muito bem quais são os processos para a tecnologia funcionar, né? Porque senão, como você disse, tem uma tecnologia ali que ela é de ponta, mas ela está solta, né? Não tem nada amarrado a ela para fazer o processo rodar. Muito bom, muito obrigado aí pelas respostas. É, mesmo isso, o Luís falava, nós quando vamos construir uma casa tens de ter o arquiteto, não é? Tu tens de ter a estrutura da coisa, tens de saber quais são os processos e por onde começam. Agora, vocês levantam aqui já muita coisa que começámos a falar e pelo que eu entendo da vossa opinião, realmente marketing e vendas têm que ter uma visão integrada e isso é facto. Isso é claramente facto, é verdade, ou acham que é um mito? Isto um bocadinho para desmistificar aquelas pessoas que ainda acham que não, que, na minha opinião, marketing tem as suas funções e vendas também têm as suas funções, mas ambas têm o mesmo propósito, que é gerar receita para a organização, não é? Agora, não havendo processos, não havendo as pessoas certas em cada uma das áreas, mesmo com a tecnologia que possa ser altamente robusta, também não conseguimos fazer nada das áreas juntas. Qual é aqui a vossa posição sobre esta questão de ter, de facto ou não, uma visão integrada de marketing e vendas?
O Luiz até falou num casamento, né? Que tem que ser um casamento e estarem bem casados aí. Eu entendo muito que sim, que eles visam o mesmo propósito, mas certamente tem atribuições e especialidades diferentes nesse caso, e tem que funcionar como um casamento e estarem bem casados de verdade. Então, como qualquer casal, né, tem os papéis diferentes também de duas pessoas num casamento, né? Seja o tipo de casamento que for, tem papéis diferentes daquelas pessoas. Tem pessoas que têm papéis mais de casa, talvez, de cuidados com casa, com questões da família. Tem pessoas que talvez tenham um papel um pouco mais de profissional, de levantamento de receita para a família. Tem pessoas que têm mais cuidados, por exemplo, com, né, questões afetivas. Tem outro que é mais racional. Mas os dois têm que estar integrados e eles têm que ter o mínimo de alinhamento de entender para onde nós estamos indo, o que nós estamos construindo como um casal. Então, tirando essa questão lúdica, eu entendo sim que o marketing tem especificidades, o comercial tem especificidades, mas não é à toa, por exemplo, que os dois acabam estando dentro de um grande grupo, dentro de uma grande área da empresa, tá? E no final das contas, assim, enxergo tudo isso como compreensão de mercado para gerar resultado. Então, o que acontece, que eu vejo, assim, até puxando, a gente tinha falado de 10 anos atrás, ainda se tinha muito uma ideia, se a gente pegar esses autores que muitos de nós estudaram, o próprio Kotler, que hoje já muda muito essa visão, né, separava muito bem marketing, vendas, e aí colocava, né, produção e outros pilares. E parecia que o marketing trabalhava de um lado da mesa aqui, jogava um pacotinho para vendas e ficava espiando, tentando entender o que estava acontecendo do outro lado lá. E vendas aqui recebia um pacote, olhava e às vezes dizia, olha, nem foi bem isso que eu estava esperando, né? Vamos ter que se virar com isso aí. Então hoje eu enxergo muito mais que desde as reuniões de planejamento da empresa, elas estão envolvendo os feedbacks que vendas está tendo lá. Se a gente pegar ferramentas, CRMs, a própria Salesforce, a gente consegue setar lá dentro motivos do porquê que nós estamos perdendo um cliente, por exemplo. Eu vou fazer um caminho inverso. Vamos pegar como que vendas alimenta o marketing, então, se é para fazer essa provocação. Eu pego e coloco um motivo de perda lá, na minha ferramenta, no meu CRM, e eu coloco um motivo de perda. Ok, nós perdemos um cliente por concorrente e eu consigo definir qual concorrente. Ok, se eu quiser eu até complemento com mais informações. E eu faço com que isso devolva para o marketing esse pacote de informação para falar, marketing, como é que vocês podem trabalhar isso agora baseado no motivo de perda desse cliente? Porque eu não fechei com esse cliente ou porque um cliente deixou de renovar comigo. E um processo retroalimenta o outro. E aí, se a gente tem esses processos se retroalimentando num composto aí de meses ou anos, a gente consegue aumentar significativamente os resultados de uma empresa. Otimizar o canal lá, deixar de investir em canal inconsistente, mandar oportunidades mais alinhadas para a minha equipe de consultores comerciais e aquela equipe retroalimentar né, o marketing dizendo estamos no caminho certo ou não, precisamos fazer algumas correções, porque aqui a gente está vendo que está perdendo muito cliente pelo motivo X. Por exemplo, concorrente e o nome do concorrente. Precisamos analisar e vocês precisam fazer isso. Então, isso para mim já é um ponto que mostra que sim, é um casamento, que os dois têm suas funções, mas que eles têm que estar integrados e um tem que se alimentar das informações do outro. Eles são as maiores fontes de informação. A vendas tem como maior fonte de informação o marketing. E o marketing tem a própria venda ou a não venda como maior fonte de informação, sabe? Acho perfeita essa analogia que o Luiz fez. Sim. São insights valiosíssimos que o marketing pode ter. Essa questão das objeções, Marcos, levantaste muito bem, porque eu acho que é realmente uma informação muito valiosa para o marketing e nem sempre esse trabalho é feito de lá da área de vendas para o outro lado do marketing. Fica-se mais à espera do que o marketing vai gerar para vendas, não é? Quando há tantos insights que vendas dá e que o marketing vai conseguir ter depois uma comunicação muito mais assertiva. Bem colocado, obrigada. Acho que, mais uma vez, temos que voltar, ou pelo menos eu acho, não é? A transformação é de tal ordem, mas se pensarmos nisto, nós temos que estar preparados para servir um cliente, ok? Por isso simplesmente, portanto, em qualquer dos departamentos. Eu agora estava a ver num canal, num jornal online de economia, não é? O BlackRock avisa 300 e tal empresas, portanto, que vai desinvestir
porque elas não, portanto, contribuíram o suficiente ou não investiram em energia verde, portanto, o suficiente, ou, não é? Uma ecologia e uma alteração de paradigma, não é? Portanto, agora a BlackRock, o maior fundo, não é, para private equity do mundo, vai deixar de investir em empresas que ativamente poluam, não é? Contribuem. Portanto, isto era totalmente impensado há um mês atrás, não é? Portanto, quando vemos, anteontem vi que a Johnnie Walker, não é? Vai começar a vender whisky em garrafas de papel. Isto era impensável, mais uma vez, porque provocado não pelo produto, mas pela alteração de paradigma do cliente, do consumidor. Portanto, quando pensamos isto e quando olhamos para a nossa própria estrutura, percebemos que até um contact center tem que estar casado com o marketing e com as vendas. Percebemos que, portanto, o elemento mais em baixo da hierarquia, se é que hoje as empresas podem ser vistas como esta hierarquia piramidal de antigamente, tem que estar alinhado, não é, com o CEO, porque senão as coisas não correm bem. Portanto, eu acho que, mais uma vez, o voltar atrás, pensar qual é que foi a alteração do paradigma de cliente e montar, portanto, a tecnologia, portanto, e a minha empresa sobre isso. Muito bom. Essa questão de propósito, né? Então, concordo que realmente tem do CEO, mas principalmente da empresa, né? Qual que é o objetivo do negócio? Né? Então, quando uma Diageo faz uma garrafa de papel, ela está contribuindo para o meio ambiente para justamente não ter mais o plástico. Né? Então, ela consegue entregar um produto, mantendo uma qualidade, investindo muito mais para poder garantir que o propósito seja cumprido. E aí, pensando nisso, como que vocês entendem que, por exemplo, a área de vendas pode se beneficiar do que o marketing gera? Porque a gente sabe que existe processo, existe a transformação, existe a tecnologia, mas nem sempre as pessoas aproveitam realmente o que o marketing faz, né? A pessoa de vendas aproveita o que o marketing faz, mesma coisa da área de marketing, que as pessoas não aproveitam o que vendas pode oferecer de conteúdo ali, de objeção, de objetivo de não fechamento, motivo de não fechamento, para poder trabalhar também estratégia de marketing. Então, como que vocês acham que, de uma forma efetiva, as pessoas podem aproveitar, as pessoas profissionais dessas duas áreas podem aproveitar? Então, vendas aproveitar o que vem de marketing para o seu dia a dia, né, para a sua atividade principal. Você quer iniciar, Luiz? Sempre eu inicio agora também. Eu vou... Não, temos que começar sempre por quem sabe mais, não é? Quer dizer, para não parecer, não é? É como um bom vinho, não é? Quando temos duas garrafas, começamos pelo melhor, não é? Portanto, e depois passamos à garrafa menos boa, não é? Mas reparem, acima de tudo, e voltando aqui ao tema tecnologia, não é? Eu acho que temos que parar com esta história, portanto, dos silos, não é? Isto parece, mais uma vez, conversa de chavão, não é? Mas é o dia-a-dia. E as próprias empresas ainda veem, por exemplo, paremos de falar em marketing e vendas e pensemos no e-commerce, no e-commerce B2B ou B2C, não é? Pensemos, portanto, em qualquer outro canal, não é? Um canal de telefonia ou o canal, portanto, de SMS ou WhatsApp ou qualquer canal digital, não é? Portanto, tudo isto tem que ser pensado de forma holística, não é? Portanto, e aqui, entrando já, portanto, no meu lado, não é? É um bocadinho isto que a Salesforce fala relacional, não é? Esquecemos um bocadinho o que está atrás, isto é uma integração, mas a capa relacional tem que estar toda independentemente, portanto, da viagem do meu cliente. Portanto, o que é que, por exemplo, o que é que eu vejo muito, e desculpem lá estar a falar mais do ponto de vista, não é, da minha visão, certamente, portanto, o Marcos vê outra coisa, não é? Eu vejo isto, não é? Muito o caminho de silos, muitas vezes para as próprias pessoas se protegerem. Isto é uma coisa cultural, e nós às vezes, quando entendemos os projetos de tecnologia, percebemos que há ali algum red flag, não é? Alguma coisa, e quando aprofundamos a análise pensamos, se calhar o diretor de marketing ou o diretor de e-commerce não quer uma solução, uma commerce suite muito desenvolvida, porque quer ter o controle da empresa na mão, não é? Ou quer, digamos, ou julga, não é? Julga que vai perder o controle, não é, deste projeto. Errado, ok? Porque, como é óbvio, isto é uma decisão de curto prazo, de semanas, não é? Portanto, porque nós temos que ser capazes de hoje ter 100 clientes e amanhã 1 milhão, não é? Portanto, e a estrutura tem que aguentar. Portanto, eu diria que temos todos pensado estratégia. Normalmente, um departamento de marketing, eu gostava de ver os departamentos de marketing
menos operativos, não é? Enviei e-mail, não enviei, e muito mais a pensar estratégia, não é? Portanto, um departamento comercial também, portanto, a entender e a trazer estes insights muito valiosos, não é? Como uma espécie de cabeça de corrida, não é? De ponto de contacto, que também obriga a empresa a reformar-se e a alterar-se completamente. Aquela coisa que o Marcos disse, não é perder, eu tenho que saber porque é que eu perdi e como é que eu evito perder na próxima vez, é um bocadinho por aí. Excelente, é muito legal ver como, porque eu fui um usuário de Salesforce por muitos anos também, então é bacana ver como eu fico traduzindo isso tudo que o Luiz está falando, até enxergando já os dashboards de análise assim, que eu sempre tive acostumado a fazer dentro do próprio Salesforce, né? Que aliás tem N módulos lá dentro, até de pós-venda muito fortes para fazer um controle de CS, né? De Customer Success aí muito firme. E aí falando ainda, pegando esse gancho no retroalimentar, enxergando, por exemplo, como um departamento de marketing pode pegar essas informações de vendas para entender como pautar as próximas ações. Um exemplo é, se eu vou fazer uma campanha, e eu sei que essa campanha ela acaba me gerando oportunidades para a área comercial, em aproximadamente 3 semanas eu tenho um ciclo de geração de oportunidades quentes, que tem o pico, né, a meia-vida lá em 3 semanas, e eu entendo, vindo de vendas, que o Luiz pode chegar e me dizer, olha, Marcos, para esse segmento específico que a gente está trazendo aqui, de repente eu estou falando de empresas que vendem maquinários para indústrias, por exemplo, que tem ticket alto, o meu ciclo de venda é de pelo menos 3 semanas nesse tipo de máquina. Se eu somar as 3 semanas de meia-vida lá da minha campanha de marketing e o Luiz me fala que ele tem um ciclo de venda nesse segmento de mais 3 semanas, eu estou falando de 6 semanas para eu talvez efetivar uma venda. Se eu penso em 6 semanas, eu já consigo enxergar que a minha previsibilidade de receita com essa campanha, ela já está atrasada para esse mês. Se eu estou falando de receita dentro do mês, eu entendo que a informação que vendas me trouxe, que tem um ciclo de 3, mais o ciclo que eu tenho de meia-vida da minha campanha de marketing de 3, já está saindo para fora do mês corrente. Então, esse tipo de análise faz com que o marketing estruture a sua campanha há 3 ou 4 semanas atrás, entendendo que vendas vai levar mais 3 semanas para poder efetivar isso. Isso dentro de previsibilidade de receita para fechamento de mês, de quarter das empresas, de ano, é muito importante. É muito importante. Então, esse, para mim, é um dos grandes exemplos de como que vendas retroalimentam o marketing, por exemplo, para eu pautar campanhas, data limite de começo de campanha, quanto investir em campanha, e tudo mais. Então, já trazendo para uma questão assim, mais de enxergar os dois trabalhando, para mim é um dos grandes pontos, assim, previsibilidade de receita, enxergar ciclo de venda e ciclo de campanha associado e falar, opa, estamos atrasados aqui para colocar essa campanha a rodar, por exemplo, sabe? Isso é muito importante. Marcos, colocas aí uma questão muito interessante que é previsibilidade de receita. Isto de facto é muito importante para as nossas organizações e sabendo que nós estamos numa era digital em que a transformação digital que se falava de há muitos anos para cá, já eu diria, se calhar 3, 4, 5 anos, parecia que era uma coisa tipo Minority Report, que era lá à frente, convidou-nos de facto agora a transformação digital, a empresa tem que o fazer, ou hoje, e acontece, ou se não faz, vai morrer, não é? Um pouco assim. E a verdade aqui é que tudo o que esta questão da transformação digital, muito atrelada à inovação e tecnologia, veio claramente mudar também o comportamento do consumidor, de quem compra, não é? Portanto, ter esta visão da previsibilidade também é uma coisa que cada vez mais é importantíssimo para as empresas conseguirem escalar, para as empresas conseguirem analisar, medir, terem planos de contenção ou não. Como é que aqui, do vosso ponto de vista, vocês veem que toda essa transformação digital criou um impacto a quem compra, a quem está a consumir, tanto do ponto de vista de marketing como de vendas? Eu acho legal de marketing, assim, um pouco mais até, embora falando de vendas, a gente também perceba a mesma característica. Um dos pontos que eu percebo muito fortes, assim, é que antes era muito mais fácil a gente chegar num departamento de compras de uma empresa, né? Ou no responsável pelo marketing para tentar
apresentar algum produto, ver como é que isso chegaria lá no decisor de compra daquele produto, seja um maquinário pesado, seja, né, algum tipo de insumo, seja uma solução. E esses tempos até estava conversando com um sócio de uma empresa que ele faz automação de acessos, fechaduras digitais e controles de acessos baseados em horários e tudo mais, era bem interessante. E ele trouxe um ponto legal que foi: eu não sei com quem que eu estou falando quando chega uma oportunidade até mim. Então, assim, porque às vezes chegavam departamento de marketing de empresas para falar com ele, às vezes chegavam departamento do decisor lá técnico da empresa, né, de uma grande construtora, por exemplo, e às vezes chegava o sócio da empresa. Então, hoje, o que eu percebo muito é que a transformação faz com que eu consiga falar com todos os públicos que são decisores ou influenciadores num processo como esse. Antes, parecia que a gente tinha uma bala de prata e a gente não podia errar aquele tiro, né? Hoje eu consigo, através de um processo de marketing, falar, por exemplo, com o departamento de marketing daquela empresa, porque esse cara vai ser um influenciador, talvez, do departamento de vendas. Eu consigo falar com o gestor de vendas com as minhas campanhas, eu consigo segmentar as minhas campanhas para falar com o vendedor, que de fato vai estar na ponta, e eu consigo trazer uma outra abordagem para o dono da empresa, para o dono do negócio. Então, assim, quando eu começo a trabalhar diferentes conteúdos, diferentes formas de comunicar, baseados nos interesses dessas pessoas, eu consigo ter uma abordagem muito mais holística, que nem o Luiz estava falando, da gente pensar um pouco mais 360, de que eu não vou falar especificamente com o departamento de compras de uma empresa. Eu vou trazer uma linguagem. Por exemplo, se eu for falar com um vendedor, o que esse cara busca, basicamente? É receita, vender mais. Se eu for falar com o dono da empresa, muitos deles pensam muito mais em quanto que eu vou ter que gastar com isso e às vezes está menos preocupado com a receita num primeiro momento. Ele pensa, o que eu vou ter que gastar com isso? Quanto que vai sair do meu bolso? Então, eu trazendo o quanto que isso geraria de economia ano e comunicar isso diretamente para um sócio de uma empresa e trazer o quanto que de receita se pode aumentar num departamento comercial, por exemplo, trabalhando esses diferentes interesses dentro de uma mesma organização, esse é um dos grandes pontos que o marketing, ele hoje com tecnologia, consegue chegar nesse nível de especificidade, de com quem que eu estou falando e qual a mensagem para cada um deles, né? E aí eu entregar, por exemplo, uma abordagem muito mais assertiva e ter um processo de vendas muito mais completo, mais inteligente, entende? Esse é um ponto que eu enxergo bastante. E sobretudo também, desculpa-me acrescentar, não é? Sobretudo temos consciência de que aquilo que era, não só o foco do meu negócio, mas aquilo que o marketing pensava, portanto a viagem do cliente, também agora se alterou. Por exemplo, quando pensamos em processos B2B, suponhamos na decoração de uma casa, não é? Num mobiliário, num revestimento qualquer, num mármore, nós temos que estar a influenciar a pessoa numa rede social porque ela está num Pinterest a ver como é que ficam casas, não é? Portanto, ou seja, quando eu vou comprar uma tinta que é commodity das commodities que se comprava e que eu, na verdade, eu estou influenciado por toda a tecnologia, por toda a minha viagem, não é? Porque eu realmente tenho 30 anos e até estou a pensar remodelar uma casa ou comprar uma casa. Portanto, é esta ideia, não é, de que quando um cliente está a falar comigo, ele já tem que estar influenciado de alguma maneira, ele tem que conhecer a marca e ele tem que conhecer os meus princípios. A partir daí, naturalmente, que há outras pessoas a trabalhar, mas isto é muito, muito importante, porque eu ainda vejo muito outro dado. Vocês sabem que 2/3 dos projetos de e-commerce do mundo são B2B? Eu não sabia isto, ok? Portanto, nós quando pensamos num B2C, pensamos o quê? Em comprar uma peça de roupa, Isto porquê? Porque, supostamente, ok? Isto são estudos dos estrategas, não é? McKinsey, etc. Tipicamente os departamentos de compras estão ocupados por pessoas millennial, não é? Menos de 40 anos, que naturalmente, escusados a dizer que lhe peçam para pôr uma encomenda por telefone ou por fax, não é? O fax ainda existe, ok? Em Portugal, é muito curioso, mas ainda existe. E, portanto, o que é que acontece? Obriga as pessoas, não é? E aqui é uma espécie de foi o ovo ou foi a galinha, foi a tecnologia ou foi a pessoa, não é? Mas que exige uma alteração completa de paradigma, não é? É muito interessante. Muito bom. E isso essa informação do B2B eu não tinha noção. Eu também não sabia disso. Dado aí. Curioso. Isso é interessante porque o que vocês estão colocando é justamente que
indiferente da empresa, da estratégia, do foco de venda, B2B, e-commerce, venda complexa direta, com consultoria e tudo mais, venda consultiva, o planejamento é importante, né? Então, para poder chegar numa definição de quem são as pessoas dentro da empresa, né, que muitos chamam de persona, dentro da estratégia digital, quem são as pessoas que a gente comunica dentro da empresa, qual que é a dificuldade que cada uma tem, que a sua empresa pode decidir e ajudar, e, principalmente, que é uma que a gente falou até no último painel, que foi sobre conteúdo, que é a personalização do conteúdo. E isso, muita empresa nem sempre se preocupa com isso, né, de querer fazer uma estratégia de conteúdo que realmente, se eu vou criar um fluxo pensando num público de compras, ou num público de área comercial, ou num público executivo, eu tenho que ter conteúdo para cada uma, né? A empresa geralmente compra um conteúdo ali e tem que servir para todo mundo. E isso é muito difícil, né? Essa não personalização. E aí, com o que o Luiz trouxe sobre a questão da viagem, você ia falar alguma coisa, Luiz? Desculpa. Não, aí é onde entra a tecnologia, desculpa, ou seja, a tecnologia hoje está preparada para personalizar, ou seja, não tem que ser um marketing a pensar a personalização, a tecnologia já é capaz de o fazer, portanto aí é que há a alteração um bocadinho de paradigma, né, e de mindset, aí a tecnologia entra. Exato, planejar e e usar a tecnologia para que seja executada a ação do planejamento, né? Então, a cabeça pensar no planejamento e a tecnologia operacionalizar. Muito bom. E pensando nisso, você comentou até, Luiz, sobre essa questão da viagem, né? E isso traz um pouco da jornada. Quando a gente pensa aí num comprador, seja ele área de compras, área de vendas, um executivo, enfim, ele é impactado pelo marketing, né? Como você disse. Processo de compra, normalmente se fala também que 60% a 70% do processo de compra já está concluído quando o comprador entra em contato com o vendedor, né? Porque ele já pesquisou, como você disse, já pesquisou na internet, já teve o contato ali da marca e ele já está decidido só tomar uma decisão entre uma e outra, talvez. Então, nessa jornada em que o consumidor ou o comprador ele foi impactado pela área de marketing, pelas ações que foram feitas, recebeu um contato comercial e aí nesse contato comercial ele teve a confirmação do que ele foi impactado pelo marketing. Aí ele faz a compra. Quando ele faz a compra, ele vira um cliente dentro da empresa. E aí a gente pensa na jornada do cliente como marketing, vendas e o pós-venda, né, que também é chamado de CS, né, Customer Success em algumas empresas. Mas quando a gente pensa nessa jornada do cliente, como que a tecnologia ela pode ajudar para garantir que essa caminhada mesmo, né, esse processo todo do cliente ali seja bem fluido, e garanta que realmente gere o que vocês dois já comentaram, que é o cross e o upsell ali no futuro, né? Porque a gente sabe que vender é ótimo, mas continuar vendendo é melhor ainda e é o melhor NPS, né? O cliente realmente está satisfeito que ele já interessou em comprar novamente, ou seja, a sua entrega está comprovando o que o marketing impactou lá. Então, como que vocês enxergam essa questão da jornada e como que a tecnologia pode ajudar nisso? É legal, quando falo de jornada, eu lembro muito de jornada de Luiz, puxando à frente aqui, de mercado imobiliário. A gente vê muitas incorporadoras chegam a ter jornadas de 18 meses, né? E aí eu vejo muito que o marketing é muito do que está acontecendo quando a empresa não está vendendo, né? Porque se eu pegar um processo um pouco mais antigo de vendas, normalmente, eu não estou aí generalizando, mas normalmente o que acontecia era eu tentava fazer uma abordagem de venda, não me servia agora, não fechava um negócio, daqui a 6 meses, de repente, eu abordava essa pessoa de novo para saber, e aí, você já comprou ou não, você quer falar de novo? E o que aconteceram nesses 6 meses, as coisas que aconteceram nesses meses, eu não tenho noção. Se a pessoa teve filhos, se não teve, se a pessoa teve algum problema, né, mudou de ideia, foi promovida, eu não sei. Então, muito do que acontece no marketing é quando não se está vendendo. Então, isso é um ponto interessante, né? Quando a gente fala de jornada, entender o que está acontecendo com uma pessoa quando eu não estou vendendo para ela, diz muito sobre o que ela vai fazer depois que eu vender. Que aí entra um processo de pós-venda e de CS. Então, assim, eu entendo que nesse casamento de marketing e vendas é como se nós tivéssemos duas pessoas trabalhando lado a lado, em que o vendedor ele tem que estender um pouco mais a mão hoje lá no marketing, ele tem que avançar um pouco mais dentro da área de marketing e o profissional de marketing ele tem que descer um pouco mais também dentro da área de vendas. Porque o que acontece? Se eu estou trabalhando uma grande venda, por exemplo, para uma empresa, ao fechar um contrato grande, né, de fornecimento, por exemplo, de peças, para uma rede grande, por 1 ano ou 2, eu posso chegar lá para o meu pós-venda, para o meu CS, meu profissional de relacionamento com o cliente, e dizer, olha, eu não fechei ainda um negócio, mas
tem uma possibilidade grande de 70% de fechamento de um cliente X com essas características. Provavelmente os problemas que você vai encontrar são esses, as dores deles são essas. Me ajuda, inclusive, com algum case interessante que a gente já tenha resolvido e solucionado para eu mostrar para ele como a gente tem alternativas de solução aqui dentro também para me ajudar na venda. Além de o profissional de pós-venda já ajudar o profissional de venda a fechar aquilo, mostrar como solucionar aquele problema, como o Luiz falou, vender é solucionar um problema. Então, se eu entendo como solucionar um problema, eu tenho uma chance boa de vender, né? Eu estou vendendo uma solução de um problema para alguém. Além de ele saber me ajudar a vender, ele vai saber o que ele vai encontrar também quando esse cliente entrar. E ele já vai perceber essas possibilidades de crescimento desse cliente dentro da minha carteira. Como que ele pode crescer e como que essa receita pode estar aumentando depois que ele entrar, porque ele conheceu as dores desse cara antes de ele ser um cliente da empresa. E isso é muito interessante. É muito interessante. E quantas vezes, desculpa, nós temos grandes políticas e investimentos milionários em aquisições e não temos uma política de cross-sell e upsell da nossa base, que é uma coisa muito curiosa, não é? Às vezes digo, mas reparem, vocês sabem, reparem, por que não assumir que dos 30 aos 40 as pessoas começam a ter filhos, não é? E esses filhos vão precisar de alguma coisa, não é? E, portanto, é muito curioso, nós às vezes gastamos dinheiro, não é? E não pensamos. O marketing então é paradigmático, não é? A personalização, mais uma vez, estamos a impactar com e-mail e depois é que percebemos que o senhor tem 80 anos, não é? E só recebe SMS, não é? Ou o jovem tem 20 anos e prefere Instagram, não é? Portanto, é muito curioso quando fazemos uma análise por canais do investimento e do retorno que isso tem. Não é? Muito bom. Isso, e essa questão do cross e do upsell ali, ele gera, a tecnologia também, ela tem um ponto que é entender o que já foi, no caso, por exemplo, uma empresa de tecnologia ou uma empresa B2B, o que foi vendido para um cliente específico, né? Então a área de pós-venda consegue analisar se ele comprou a solução A, se a gente oferecer, fizer um plano de comunicação com ele para vender o B, que complementa o que ele já comprou, ótimo, daqui a 6 meses ele pode entender que faz sentido ele comprar o outro pedaço ali da solução, né? E muita empresa não faz isso. Ela vende, às vezes ela vende ali, pegando um básico ali, mas vende uma licença de um produto qualquer, e aí o cliente precisa de complementar de alguma coisa para suportar e vai buscar um concorrente, sendo que ele mesmo vende aquilo, mas o cliente nem sabe disso. Então essa tecnologia também na área de pós-venda, que eu acho que tem sido a grande evolução agora de trabalhar isso, a questão de Key Account, ABM tem se popularizado um pouco mais, que é justamente isso de entender como que você consegue aprofundar numa conta para gerar mais negócio, né? Então, de novo, e a tecnologia, que já existe tecnologia para ABM também, para fazer isso acontecer cada vez de forma melhor. A gente costuma falar que a venda é apenas o começo da relação, né? A gente enxerga muito marketing, como a gente vem tentando se relacionar com esse potencial cliente há semanas ou meses, muitas vezes, parece que quando chega na venda, encerra o processo, né? Mas a gente costuma dizer que ali começa um processo de venda, porque eu manter esse cliente dentro, continuar a comprar de mim, renovar um contrato, esse é o difícil de fazer. Enquanto ele não conhece o meu produto, ele conhece o que eu comuniquei sobre o meu produto, né? Isso é um ponto. Depois que ele já conhece o meu produto de fato, isso de verdade se torna um processo de vendas, né? Então esse tipo de informação do que está acontecendo com ele enquanto ele é meu cliente é o que faz com que eu tenha renovações de contrato. Alguém até perguntou aqui no chat, né, sobre previsibilidade de vendas, né? A previsibilidade de vendas, ela não está só em cima de novas vendas, ela está em cima das renovações, principalmente de contratos. Isso é super importante, cara. Super importante. Ainda para mais quando nós falamos deste segmento B2B, tipicamente são vendas complexas, ciclos de venda longos, custo de aquisição de cliente alto, e de facto é isso. Às vezes as empresas esquecem-se muito disso, principalmente aqui na área tecnológica, que o Alexandre estava a pontuar, porque infelizmente temos alguns conhecimentos de alguns casos, que a verdade é esta, a upsell e cross-sell é de facto muito importante, e ter ações de marketing e ações comerciais assertivas nesse sentido, direcionadas com esse intuito, é muito importante, e por isso é que cada vez mais as empresas falam muito do Customer Experience, e debaixo do Customer Experience é que tem marketing, vendas, o pós-venda, etc. De facto é isto que tu falas, Marcos, isso é o início. É um ciclo, depois é aquele ciclo infinito, porque o que nós queremos é o sucesso do cliente, e consequentemente é o sucesso da nossa empresa. Mesmo isso, sim. Perfeito.
E até complementando isso, eu acho que nessa mudança, quando a gente fala, né, num painel voltado para o marketing, é o profissional de marketing mudar também a sua forma de se posicionar. Ele tem que realmente evoluir junto com a área de marketing que tem evoluído e se tornar um cara mais analítico, né, uma pessoa mais analítica, se tornar uma pessoa mais realmente curiosa em vendas, porque tem que ter esse conhecimento de um processo de venda muito bem aprofundado, porque ele vende, né? Ele não faz a venda de assinatura de contrato direto e negociação, talvez, mas o processo todo do marketing passa por isso. Então, esse conhecimento, essa evolução do profissional de marketing, a gente vê muito aí que ainda tem muito profissional de marketing preso ao marketing, né? Ao fazer um material, a montar um evento desse daqui, ótimo, eu conheço tudo de Zoom, conheço tudo de conteúdo, eu sei tudo de vídeo, mas e aí? Na hora que está na frente do cliente, não consegue nem pensar numa forma de gerar mais negócio para ele. Então é isso. Muito bom. A gente está vendendo em todas as camadas, né? Se parar para pensar. Né? É a empresa inteira, né? Nem é só o de marketing, é a empresa inteira. É a visão holística, todos. No fundo, todos queremos que a empresa consiga cumprir o seu objetivo no dia 31 de dezembro. Eu acho que é bom para todos. Exatamente isso. Muito bom. Pessoal, estamos a chegar ao fim, chegando não é? no final, exatamente, já aqui exatamente 1 hora, muito boa a conversa. Já, exatamente, passa rápido. E aí a gente tem algumas perguntas aqui, que eu acho que eu já vou fazer aqui. Primeiro tem uma aqui da Paula, que é alguma dica específica para o marketing impulsionar o cross e o upselling, ou seja, como podemos nós, marketeers, ter uma posição proativa em algo que tipicamente está mais agregado à área de sales. Então, dica específica para o marketing impulsionar o cross e o upsell. Desculpa, Marcos, queres responder? Vai lá, por favor. Não, olha, aqui é uma questão da tecnologia que nos pode ajudar, não é? Para além, naturalmente, deste conhecimento do cliente, etc., do meu mercado, a tecnologia hoje é capaz de, ela própria, de propor o cross-sell ou upsell. Quer dizer, eu às vezes... Eu fico espantado quando cada dos meus colegas especialistas me conta, não é, as novidades. Pensem que, por exemplo, uma Salesforce no e-commerce, não é, tem 9 releases por ano, não é, grandes inovações. Portanto, todos os meses sai inovação. O marketing tem 5 grandes inovações. A última que eu ouvi, achei muito curioso, não é, que era o envio de e-mails, não é, ou a recepção do e-mail e a personalização de acordo com o clima, não é, da localização do cliente, ou seja, eu tenho um mobiliário, não é? Eu estou a impactá-lo com mobiliário de exterior ou mobiliário de interior de acordo com a localização que está, quer dizer, ou numa camisola de lã, não é? Ou numa camiseta, não é? Portanto, mas eu acho muito curioso isto é tudo tecnologia, reparem, eu penso como é óbvio o meu produto, eu penso como é óbvio a minha campanha, mas a tecnologia já é capaz de me fazer correlação. Por exemplo, no e-commerce é muito interessante, não é? Eu, homem, estou a navegar imediatamente, portanto, de acordo com a minha procura, não é? A plataforma assume que eu tenho um determinado perfil e começa-me a correlacionar elementos, ou perceber se eu sou sensível ao preço ou sensível à personalização e faz-me essa viagem de acordo com isso. Portanto, aqui é um exemplo imediato, onde a tecnologia já me ajuda a fazer o cross-sell e o upsell. Isso é muito louco, né? E-commerce é uma loucura, eu fico encantado, assim, não é uma área que eu tenha muita propriedade, então quando alguém está falando de e-commerce, eu sempre fico olhando e falo, nossa, e eu caio nisso. E eu caio feliz ainda, né? Um ponto que eu acho bacana é qualificar, né, esses cross-sell e upsell pelo próprio produto. Ou seja, eu entender, baseado num histórico, quando que as pessoas, os meus clientes, costumam ir para um próximo nível de aquisição dos meus produtos, das minhas linhas de solução, né? E eu setar isso dentro de ferramentas mesmo, de marketing e de vendas, né? Um disparo para um vendedor, por exemplo, de que talvez aquele seja o momento de ele fazer uma abordagem de uma nova camada de serviço para aquele cliente, qualificado pelo próprio produto. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, se eu tenho noção de quantos leads, por exemplo, quantas oportunidades um cliente gera, tá? Eu posso definir que quando atingir lá 50 mil oportunidades ou 1000 oportunidades, isso qualifica com que ele comece a ter problemas diferentes já de gestão e que a minha solução, enquanto uma ferramenta de SaaS, por exemplo, já teria que ir para um próximo nível. Então, ok, eu sei que o Luiz, ele é meu cliente,
eu não tenho acesso aos dados específicos dele, mas eu consigo coletar alguns dados de usabilidade da minha ferramenta com o que o Luiz está fazendo. Se o Luiz passou de 1000 contatos dentro da minha ferramenta, por exemplo, eu posso entender que ele pode estar começando a ter diferentes tipos de problema que ele não consegue qualificar e segmentar essas oportunidades mais manualmente, ou ele precisaria contratar um colaborador. Mas eu tenho um módulo que faz essa qualificação de uma maneira muito melhor para ele. Então eu entendo que talvez esse seja um gatilho para eu começar a olhar uma abordagem de um possível upsell de ferramenta, de ele sair de um plano mais básico para um plano um pouco mais profissional, que tem aquelas features que vão ajudar ele, e sempre de uma maneira consultiva, né? Se a gente está falando de um B2B, eu entendo que a gente está falando de negócios que tem uma escala maior, que tem impactos maiores em receita, né? Que tem toda uma rede de clientes e de fornecedores. Então é mostrar, olha, provavelmente você está tendo esse tipo de problema, tô certo? Né? E ele é provável que ele olhe para você e diga assim, a gente já está tendo esse tipo de problema. E como é que a gente sabe isso? Olhando pela própria usabilidade dele dentro do meu produto, né? Então, ou pelo comportamento dele dentro do meu produto, está chegando numa hora em que ele vai ter alguns problemas específicos que eu tenho solução. E outro ponto que eu acho bem bacana é definir uma periodicidade de audição, ouvir, falar com esse cliente, né? Isso é bacana também, a gente está falando muito de tecnologia, mas a tecnologia nos lembra de falar com esse cliente também de uma maneira mais personal, assim, né? Então é bacana, muito em empresas de SaaS, né, de tecnologia, provedores de tecnologia, a gente tem as famosas RTS, que são as reuniões trimestrais aí de sucesso do cliente, né? Isso é um modelo, pode ter a periodicidade que for, se é um cliente mais premium ou não, mas lembrar que eu preciso ouvir esse cliente na hora de eu sentar e ter um one-on-one aqui, olhar cara a cara, né, age to age, né, eu preciso olhar para esse cliente e entender o que está acontecendo lá dentro, o que está acontecendo dentro da empresa dele, qual é o sentimento dele também. Isso ajuda na hora de definir quando a gente propor uma solução de upsell, por exemplo, ou um cross-sell, né? E aí cada segmento tem especificidades aí, saúde, né, SaaS, indústria pesada, são especificidades que a gente precisa estar atento. Essa também é outra muito boa, que é aproveitar esses dados. Quantas vezes, não é? Nós fazemos grandes estudos, grandes consultoras e muitas vezes não perguntamos aos nossos clientes aquilo que eles querem, não é? É muito engraçado. Ou seja, e com custos baixíssimos, não é? São surveys, estas plataformas até já têm incluído, que povoa, não é? Com informação, portanto, nova e tal, os gostos do cliente, e muitas vezes não perguntamos. É curioso, não é? Nem precisamos. É muito curioso. Nós, a semana passada, tivemos aqui, a nossa tarde foi dedicada a Content Marketing, e falámos do lado do Brasil com o Rafael Reis e daqui de Portugal o Martim Mariano. Ambos completamente fascinados por conteúdo, não é? Eles são grandes evangelizadores de content marketing e eles falaram exatamente disso, que muitas vezes as empresas não param para fazer uma coisa tão simples, que é ouvir os clientes. E o quanto aquela informação ali vai dar insights, tanto para a área de marketing como para a área de vendas. E isto é uma coisa que já não é de agora, não tem nada a ver com a inovação, não é? E nós, seres humanos, gostamos muito de falar, de sermos ouvidos. E é isso mesmo, Luís e Marcos. Vocês contar uma coisa que, de facto, já falámos a semana passada, muito curioso isso, sim. Perfeito. O Luís tinha falado, acho que em algum momento, que a tecnologia ele é um meio, né? Sim. Ele é um meio, então ela nos ajuda, ela vem para nos ajudar. Então eu sempre gosto de dizer, a tecnologia, os processos têm que trabalhar para nós, e não nós termos que trabalhar para eles, né? Aí a relação acaba sendo um pouco invertida já. Perfeito. Muito bom. Tem uma outra que pergunta, uma questão, na verdade, do Gesselso, que também é um parceiro nosso aí. Mesmo identificando as dores, às vezes não conseguimos acompanhar e identificar o momento de compra e de uma compra coletiva, como o de um sistema de gestão, um RP. Deixa eu aqui, fugiu a pergunta. Daí acontece de deixarmos de falar com o lead para retomar mais tarde, e por vezes ele já fechou com outro fornecedor, ou seja, se não identificar a dor, né, você não consegue identificar aquele no momento e depois deixa para depois e depois já resolveu aquele problema ali. Né? Então, achei que fosse uma pergunta, mas é um comentário dele aqui. Bom, outra aqui da Paula como podemos utilizar melhor as ferramentas para poder integrar as áreas de marketing e vendas da minha empresa? Direto no ponto. A Paula talvez
potencial cliente aí, Luiz. Se ela não tem ferramentas ainda, ela deve ter, né? Tô falando brincando. questão de vendedor aqui. Mas antes é a definir processos. Antes há que definir processos, porque tecnologia não vai resolver, não é? Mas aí também é um ponto. Eu, por acaso, aqui, falando mais uma vez de projeto, não é? Tenho dois tipos de clientes. O que é curioso, que muitas vezes também chegamos a um ponto em que queremos que a tecnologia nos guie de determinada forma. Ou seja, os CRMs, os marketings, o automation também não vai deixar de standardizar processos, não é? É que esta questão dos silos e deste ir acompanhando uma evolução, não é? Portanto, e não estar tão virado para o cliente final, tornou-nos nós próprios em empresas departamentais, não é? Portanto, e muitas vezes o que é que nós queremos? Olha, vamos usar a tecnologia para voltar a unir-nos, não é? Porque de repente começamos a ver o que é um retorno, por exemplo, de uma lead, isto é, comercial e o marketing a falarem, não é? E falam através do sistema. Até podem nem gostar um do outro, mas são obrigados, entre aspas, não é? Quando realmente uma oportunidade está em determinado tipo de maturidade, não é? Está para toda a empresa e não apenas para o comercial, não é? Quando temos os processos de venda guiados, não é? Isto é obrigatório, entre aspas, não é? Porque senão nem o sistema, até nós fazemos ali uma espécie de truque, dizer se não cumprir os processos não pode evoluir, não é? Não pode enviar uma proposta ou não pode enviar um e-mail, não é? Porquê? Porque mais uma vez o que é que a empresa tem, qual é que é o maior asset da empresa? São os dados, não é? E nós temos que ter os dados do nosso lado, não é? E para isso temos que contar com toda a gente do nosso lado para nos dar mais toda a informação. Perfeito. Muito bom. E aí aqui tem uma da Mirella que complementa um pouco disso, que é, vocês falaram sobre ter processos para utilizar a tecnologia, né? E aí, mas quais tecnologias posso usar para estruturar os processos, né? Então, a gente está falando de marketing e vendas, mas para estruturar o processo, qual tecnologia? Vocês têm dica de alguma ou formas de fazer isso utilizando a tecnologia? Os caras nem sabem qual é a tecnologia. Não sei, os caras não sabem. Gente, eu vou falar algo muito direto, assim. Eu gosto muito de quadro branco mesmo, assim, para estar fazendo esquemas bem gráficos e visuais e poder estar apagando. Tem N ferramentas de mind map. Se a gente jogar ferramentas de mind map na internet, tem várias que são online, gratuitas e tudo mais, a gente consegue construir. Se a gente já tem toda essa coleta de dados e informações e sabe os objetivos, a questão de desenhar processos, eu acho que vai muito a critério do que é mais confortável e que traz uma compreensão global para a empresa, ou seja, o que eu consigo fazer, em que formato, seja num documento escrito, formalizado. Eu gosto de formalizar coisas também, porque sempre que se precisa, se pode ir em algum lugar consultar, né, e retomar. Mas tem empresas que gostam de trazer isso de uma maneira muito gráfica através de mapas mentais. Então, se o caminho A acontece, então eu tenho as opções 1, 2, 3. Se o caminho B acontece, eu tenho as opções 4, 5 e 6. E assim eu vou desenhando caminhos. Tem empresa que faz isso de maneira muito gráfica mesmo, visualmente gráfica. Eu gosto muito de colocar isso em papel e ir modelando graficamente, depois traduzir isso em documentos já um pouco mais precisos, com itens e preposições. Normalmente a gente chama esses processos aí, são playbooks de processos, né? Que a gente chama, que são livros guia que a gente tem, que qualquer colaborador, depois de compreender, pode saber onde buscar aquela informação de maneira rápida e fácil. E essa informação em muitas empresas está num drive virtual, por exemplo, não tem problema, né? Ela tem que ser facilmente acessível para qualquer um. Mas ferramentas de mapa mental eu gosto bastante para construir processos, por exemplo, de maneira simples. Assim. Boa. Então, mais do que a tecnologia, ter o processo, né? Desenhar bem o processo. Muito bom. E aí a última pergunta aqui, que está com L Santos, então não sei se é O ou A. Muito boa conversa, parabéns a todos. Como desenhar um caminho da previsibilidade de vendas para uma consultoria que basicamente em seu portfólio tem vendas complexas? A gente respondeu um pouco disso já, né? Mas se quiserem concluir. Aqui, eu diria que é preciso perceber o que é uma venda complexa, não é? Portanto, uma venda complexa em valor, em ciclo de venda, em portfólio, não é? Em serviços, mas acima de tudo, muitas vezes temos que descomplicar, ok? E eu vejo muito isto aqui,
não é uma crítica, não é? Mas nós pensamos sempre que o nosso processo é muito complicado e que é diferente do lado, não é? É uma coisa também muito, nós às vezes olhamos para a nossa companhia e diz-nos o dono, não, o senhor não sabe o que é que eu aqui faço, isto é completamente diferente de tudo, não é? E muitas vezes tem um processo exatamente igual, portanto, à empresa do lado e com outro projeto já com sucesso, não é? Portanto, às vezes é preciso perceber o que é a venda complexa, perceber exatamente se o meu foco está em turnover, portanto, em recorrência, se o meu foco está realmente em concentrar-me em personalizar, não é? Pensa, nós temos um cliente, não é? Olha, a Bugatti tem muito poucos clientes de marketing, não é? São 400, não é? Mas realmente, portanto, o valor agregado de ter aquele cliente do meu lado com uma personalização e uma viagem totalmente personalizada é imenso, não é? Estamos a falar de milhões, não é? Portanto, quando temos perceber bem o que é uma venda complexa e, sobretudo, ter a capacidade tecnológica de acompanhar esse cliente, okay? Isso é muito importante. Nós não podemos apenas ter uma agenda de contactos, temos que realmente centralizar toda a informação, porque realmente eu não posso acompanhar uma viagem de um cliente quando eu não sei quanto é que ele me faturou nos últimos 5 anos, ok? Portanto, isto eu acho que é importante. Perfeito. E é bacana porque normalmente a gente analisa a previsibilidade com novas vendas, mas a previsibilidade ela vem muito de quem está dentro de casa já, da base de clientes atuais, né? Então, olhar primeiro para quem já está dentro de casa e ver quais os pontos-chave de renovação, por exemplo, de um contrato de um cliente, eu acho que é um primeiro ponto de garantir que a gente consegue atuar para que não tenhamos um problema na hora de renovar um contrato e receber uma objeção que a gente não saiba responder. Então, se a gente consegue olhar para esse cliente enquanto cliente e já percebe pontos ou gaps ali que nós precisamos melhorar, porque isso vai ser um impeditivo de uma renovação, já começar a atuar agora, seja em que âmbito for, né? E dentro da venda, no anterior à venda, no caso de uma nova venda, normalmente a gente olha o quanto que a gente investe, né, em aquisição de cliente, o quanto que traz de resultado. Mas a grande previsibilidade a gente vai buscar abrindo essas camadas entre o quanto a gente investe em marketing e o quanto a gente tem de venda. Então, se a gente está investindo em canais de aquisição, abre esses canais. Se a gente está vendo redes sociais, quais redes sociais? Se é, por exemplo, vendedor de campo, onde, em que regiões, que tipo de venda, que tipo de vendedor. Então, esse tipo de análise é legal. E se eu tenho um investimento, por exemplo, num canal, seja um vendedor de campo mesmo, que a tecnologia me mostra que eu preciso deslocar um vendedor, já que é uma venda mais complexa, para visitar uma empresa, uma indústria, por exemplo, a área técnica, a planta industrial, se eu invisto X mil lá para fechar uma venda, investi 20 mil, por exemplo, na aquisição dessa venda, tá? E esse me trouxe um contrato de 1 milhão ano, 2 milhões ano, se eu investir 40 mil e me trouxer um contrato de 4 milhões, para mim tá tudo bem. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Então, a previsibilidade nem sempre vem de enxergar além, mas de olhar o que está se fazendo, se está dando certo. Se eu duplicar o que está dando certo, será que não dá 2 vezes mais certo? Digamos, se eu duplicar o meu investimento em aquisição, é 20 mil. Se eu investir 40 mil, eu não trago um segundo cliente de 1 milhão ano, 2 milhões ano? Então, eu vejo muito nisso também, sabe? Esse retorno, ele está se... Cada vez mais as empresas têm que investir mais para ter um cliente. Isso é fato. Aquela coisa do cliente barato, sabe? Isso está acabando. A gente precisa entender que o cliente quer ser investido, ele quer sentir que estão investindo nele para conquistar ele também, né? Isso é um processo, uma relação humana. Então, acho que muito nesse sentido também, olhar o que está dando certo e ver se eu replicar isso pode dar mais certo, entendeu? Acho que esse é um ponto bacana de abrir. Perfeito. E aí ele complementou, ou ela complementou aqui, né, que L. Santos, que se existe, né, isso não sei se tem uma regra, mas qual o percentual médio entre marketing versus venda, né? Ou seja, existe uma regra ali mínima de quanto investir em marketing para gerar venda ou não? Cada segmento tem pontos que a gente consegue analisar de padrões por segmento. Se a gente der Google, tem inúmeras fontes que trazem pesquisas de o que seriam essa relação, essa razão entre o investimento em marketing versus o que traz de retorno em vendas, né? Os retornos sobre investimento. Então, acho que Google traz várias pesquisas que, dependendo do segmento, do microsegmento, pode, né, te dizer se vocês estão com
um investimento muito maior ou muito abaixo do que normalmente o mercado está praticando. Isso varia, por exemplo, em Portugal deve ser um, no Brasil deve ser outro, tá? Então isso tem muita especificidade também. Arriscar falar que se tem um padrão geral, assim, é muito difícil. E-commerce trabalha muito bem esses dados, né? Baseado no tipo de consumidor, no tipo de linha de produto e tudo mais, da recompra. Então, eu entraria muito no que é o segmento, o microsegmento e aquela região. E esses dados, normalmente, a gente consegue achar, viu? Na internet, de uma maneira muito fácil. E mais uma vez pensarmos qual é que é o nosso cliente. Eu tenho uma história muito engraçada, que era um projeto que chamamos Field Service, não é? Tecnologias para technicians, não? Para técnicos no terreno. E, portanto, estávamos a falar de produtividade, portanto, isto aumenta a produtividade de um agente em X%, tem tudo. E ele diz, não, é que sabem onde é que eu vendo? É quando o meu técnico está parado com o cliente final a contar-lhe o portfólio todo que eu tenho. Portanto, às vezes, quando também a tecnologia tem que ser pensada, porque muitas vezes, e isto é um encontro muito, eu digo sempre aos clientes, parem de pensar em chavões, não é? Big Data não é mais do que aproveitar os dados, ter um retorno, não é? E conseguir compreendê-los, não é? E, portanto, ter esta capacidade de trazer valor, acrescentar, aumentar vendas e, sobretudo, também flexibilizar e otimizar processos. Perfeito. Muito bom. E só complementando, Eli Santos, então descobri aqui agora, eu não tinha lido, que é a Leila da Action Sys. Obrigado, Leila, que também é uma grande parceira nossa. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui já no final. O Gerson mandou parabéns pelo evento, muito claro, todas as posições com o Brasil e Portugal se alinhando, os clientes muito parecidos, então, muito bom. Ana, acho que você deve ter coletado muita informação, eu vi que você foi anotando algumas boas coisas ali. Fui reunindo aqui algumas coisas, não sei se vou conseguir resumir tudo, falámos muito temas muito interessantes, tecnologia, processos, pessoas, marketing, vendas, de facto tecnologia surge aqui como um meio para partilhar conhecimento e é um custo simpático para as empresas, portanto já não estamos a falar de coisas, de valores enormes às vezes, como o caso que o Marcos deu, estarmos só aqui, este evento já é um exemplo do que a tecnologia nos pode trazer, não é? E tecnologia acompanha mais que tudo o comportamento das pessoas. Falámos aqui woman to woman, o cliente como centro. O meu comportamento é diferente do teu, Alexandre, portanto, num e-commerce, por exemplo. Portanto, isto é muito importante ter em mente. Tecnologia vai ajudar a mensurar as ações de marketing, mas as empresas para isso têm que ter os seus processos também muito bem definidos. O Marcos também falou muito nisso. Planejar, ter processos definidos. Reunir dados é muito importante, essa questão do Big Data é muito importante, mas aquilo que nós podemos fazer com os dados e as ações e decisões que podemos ter nas nossas empresas é ainda mais importante. E com o suporte da tecnologia, o marketing vai conseguir entender quais as ações que são mais assertivas, quais os canais que fazem mais sentido para a empresa continuar a investir. Aliás, o Marcos até fala aqui de uma coisa que é desapego do canal inconsistente. Apanhámos aqui essa frase do Marcos. Por outro lado, o Luís o que nos diz é que o ser humano deve gerar mais-valia, porque o resto é feito pela tecnologia. Lá está, o ser humano aqui também muito o centro. Marketing e vendas têm de funcionar como um casamento e devem estar muito bem casados. Eu acho que o desafio é este, não é o casar e sim manter o casamento. Isso leva-nos a outras questões aqui que também falámos. Marketing alimenta vendas, vendas alimenta marketing e há que ter uma visão de negócio, uma visão holística sobre a empresa. O propósito, o objetivo e o cliente devem ser de facto o centro das empresas, devem ter isto no seu mindset. E marketing deve ser cada vez mais estratégico. O Luís também falou disto, que marketing, eu não queria que o marketing fosse tão operacional, quero mais o marketing estratégico ao lado do CEO. Vendas realmente vai gerar muitos insights que são importantíssimos para que a empresa tenha uma previsibilidade do seu negócio. E esta previsibilidade não é só gerar novos clientes, é também gerar novas vendas, fazer upsell, cross-sell na base de clientes que já existe. Transformação digital vai-nos permitir aqui falarmos com diferentes perfis de pessoas e com uma comunicação mais assertiva, mais de acordo com as suas necessidades e dores de negócio. O digital veio claramente influenciar o comprador
E este, quando decide comprar, está realmente mais bem informado e está mais pronto para comprar. Vender é solucionar um problema. Acho que foi uma das coisas também que o Marcos e o Luís partilharam aqui connosco. Entender a escalabilidade que a empresa pode ter, tanto do ponto de vista de novos clientes, upsell, cross-sell. Isto foi das coisas que mais falámos aqui nessa última parte da nossa conversa. Marketing, vendas integrado, Customer Success integrado, temos aqui uma visão holística e a questão de gerar experiência aos clientes. Pessoas e tecnologia têm que trabalhar para nós, não é? E gerar dados será realmente o suporte das nossas organizações, mas o que fazer com eles é que é o importante, para que tudo isto esteja integrado e em prol dos objetivos e consigamos alavancar o negócio das nossas empresas. Isto é um resumo muito resumido, Bom, mas falámos de um tema muito interessante, que é algo que gera ainda muita discussão, e eu estava a ouvir o Marcos aqui também a falar. A Covid veio acelerar muito isto. Aquelas empresas que achavam que marketing e vendas não estavam integradas ou que só se faz negócio quando há novos clientes, isto deixou de fazer sentido, porque a Covid veio realmente fazer com que as organizações olhassem para dentro delas, para os seus clientes, e lá está a correr bem, porque não se explora mais, não é? E saber ouvir os clientes é muito importante nesse sentido. Perfeito, muito bom. E aí agora, chegando bem perto do final, vai ter as dicas aí do Marcos e do Luís, para que todo mundo possa levar. Obrigado, Ana, pelo briefing aí do que foi repassado. E enquanto eles soltam as dicas, eu vou colocar a pesquisa, pessoal. A gente pede para todo mundo responder, porque realmente é o que guia ali os próximos falandos daí que realizaremos ainda durante este ano. Então, enquanto a pesquisa está aqui, já vou convidar, já está na tela aí de todo mundo, é só clicar, bem simples. E aí já vou começar pedindo as dicas. Então, Marcos e Luís, o que vocês têm aí de dica para quem está participando aqui? Ó, eu tenho algumas bem simples, assim, talvez até fujam um pouco do tema como um todo, mas uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer é tentar trazer uma reflexão por dia, assim, eu já tô fazendo isso há alguns meses, e tem uma ferramenta que parece boba, mas que me ajudou bastante, que é esse boxzinho, que é super comum, todo mundo vê nas livrarias aqui no Brasil, pelo menos, que é o Terapia de Bolso. E aí, hoje pela manhã, até eu fui pegar uma carta para dar uma olhada e falar aqui alguns exemplos, e tinha a primeira que abriu aqui era essa aqui. O que você aprendeu hoje? Então é algo que eu gosto muito de refletir e ficar pensando, e eu com certeza aprendi demais ouvindo o Luís, né? Aprendi demais ouvindo o Alexandre, a Ana. Então esse é um ponto que eu gosto de fazer essa reflexão todo dia, assim, trazer alguma reflexão sobre o meu dia. Normalmente são reflexões sobre o dia, tá? Também gostei de trazer uma dica de filme que é sobre... É um documentário, na verdade, que tinha na Netflix, que o Luís tinha falado até, que é O Último Homem na Lua, que é sobre a história, pelo menos por enquanto, agora com o SpaceX e tudo mais, e Elon Musk, a gente está vendo, né, que provavelmente a gente vai voltar, ele não tenha sido o último, mas é sobre o último astronauta que pisou na Lua, e ele não era necessariamente o astronauta mais genioso, o melhor, o mais preparado, mas a persistência dele em aprendendo com tudo que os outros foram fazendo fez com que ele chegasse lá no final e olhasse para os lados e dissesse, porra, nesse momento é você que vai ter que ir, você é a pessoa mais preparada nesse momento pela persistência. E o processo de marketing e vendas eu percebo que é muito isso. Tem muita tentativa, tem muito erro, tem que aprender com os erros e tem que ser persistente também. Então o êxito ele vem de muitos pequenos fracassos também ao longo do caminho. E a gente tem que aprender com esses fracassos, né? Eu acho que é super importante. E eu gosto muito de um podcast que é o Cast for Closers, né? É um podcast que eu gosto bastante também de ouvir, principalmente quando estou no carro, né? Ou caminhando e correndo. Eu gosto muito do Cast for Closers, também um podcast que eu acabo ouvindo bastante por aqui. Gosto dos insights, me faz bem também. Muito bom. Não sou um ciclista nato, gostaria de ser também, né? Boa. É uma ótima dica para marketing e vendas, né? O Cast for Closers. Tem muito conteúdo interessante ali. E aprendemos muito com você também hoje, Marcos. Obrigado, viu? Luís, qual que é a sua dica? Ou as suas dicas?
Olha, eu sinto-me um ex-político agora a dar dicas na televisão, não é? Portanto, isto é novo, não é? Que importância, que palco que nós temos aqui. Não, mas olha, há uma questão que me preocupa muito e que eu realmente julgo que a sociedade como um todo tem que pensar, não é? Nós todos falamos de digital, nós todos falamos de inovação, ok? Mas nós temos que pensar que todos têm que ter essa oportunidade, ok? Portanto, e é fundamental que as empresas investam cada vez mais, portanto, na formação dos seus colaboradores, ou seja, nós não podemos estar a exigir que alguém de 60 anos tenha a mesma facilidade, o mesmo time to market, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, no digital e nestas ferramentas, que um nativo, não é? Portanto, isto é muito importante. Nós não podemos, como sociedade, deixar ninguém para trás, ok? E eu vejo que, embora, portanto, a tecnologia traga imensas vantagens, claro, nem é discutível, não é? Todas estas questões, portanto, obrigam-nos a estar ainda mais atentos, porque a verdade é que o desemprego que vai começar a surgir, tudo isto são pessoas que não se adaptaram a tempo, e muitas vezes não por culpa delas, não é? Mas porque não receberam formação das suas empresas, o Estado e a escolaridade não foi capaz de cobrir esse gap, portanto, muitíssima atenção, portanto, o nosso CEO e fundador, o Mark Benioff, não é? Tem um livro até sobre isso, Trailblazers, mas ele entende, portanto, a Salesforce como, portanto, a tecnologia como motor de mudança no mundo, não é? E isso deve ser entendido assim. Portanto, todos nós temos que ser ativistas, não é? na nossa função, em qualquer área onde estejamos, está bem? E depois também, eu, por exemplo, agora estou a ler o 21 lições para o século XXI, não é? Que acho muito engraçado, porque realmente hoje em dia o mundo está de tal forma, não é? Que às vezes temos que parar um bocadinho, reorganizar as coisas e acima de tudo, senso comum, não é? Eu vejo também as pessoas muito esotéricas, com grandes coisas, e muitas vezes basta pensarmos naquilo que é a nossa vida, naquilo que mudou, que caminho e que evolução é que as coisas estão a ter para pensarmos e começarmos também a olhar para tudo. Perfeito, muito bom. Falamos sempre de pessoas, não é, o Santos? Falamos sempre de pessoas, há aqui um mindset muito grande nas pessoas. Toda a gente que nos rodeia vai falando muito de pessoas, e vocês falaram hoje aqui através de pessoas, human to human, e a semana passada também, é tão bom ver que na tecnologia nós falamos muito de pessoas, não é? Portanto, nunca a tecnologia vai substituir as pessoas. Muito bom, obrigada Luís e Marcos. Muito bom. Pessoal, chegando ao final aqui, complementando o que a Ana disse, muitíssimo obrigado, foi ótimo. Muito rico, pelos comentários aqui a gente viu que realmente foi interessante, o pessoal está aqui até meio dia e meia, a gente passou aqui 35 minutos do tempo e continuamos com os participantes aqui na sala. Muito rico que vocês passaram, muito obrigado. Semana que vem, né, Ana, a gente fala sobre vídeo, até o Maurício está aqui com a gente hoje como participante também, e com o João Pico de Portugal. Sim, então, próxima semana. Vamos falar de uma daquelas que dizia-se muito, que eram as tendências do content marketing, que era video marketing. Não é tendência já, não é? E, portanto, vamos falar aqui do que é essa questão do video marketing e porque que é um conteúdo que está emergente, não é? Eu acho que também tem a ver com pessoas, não sei. Eu acho que deve ter a ver com pessoas, com o comportamento das pessoas, a proximidade que as pessoas vão procurando mais com a tecnologia, etc. Portanto, não deixem de estar connosco na próxima semana, 11 horas no Brasil, 15 horas em Portugal. Vamos ter, o tema vai ser video marketing. Do lado do Brasil temos o nosso querido parceiro Maurício e do lado de Portugal o nosso querido parceiro João Pico. Portanto, não percam, sejam convidados, vocês também, Marcos e Luís, estejam à vontade para se juntar aqui a nós, está bem? E o link já está aqui nos comentários. Boa, obrigado. Bom. Marcos, muito obrigada. Este ano não vou a Floripa. Covid, pegou-nos aqui uma partida, tivemos que cancelar tudo, é verdade. Mas espero ir a Floripa e bebermos aí um copo, sim. Obrigada por toda a sua partilha. Sim, temos que beber um copo. A esta hora aqui já é um copo. Verdade. Luís, o Porto é uma nação, é a minha cidade favorita, apesar de ser Lisboeta, portanto espero estar contigo também em breve. E claro, com o Alexandre estou aqui no modo virtual, mas este ano lá está também não conseguimos estar juntos.
mas está a ser uma caminhada boa no digital aqui com o meu companheiro Alexandre. Exatamente, bom desenvolvimento. Pessoal, não esqueçam de colocar aí as fotos no LinkedIn com a hashtag Falando TI Outmarketing IRD para concorrer. Amanhã ao meio-dia a gente faz a análise e dá o retorno para quem for o vencedor. Então, uma oportunidade de ter aí RD University, que o preço dele é de R$1.000 para poder acessar aos cursos da RD, ok? Muito focado em marketing, vendas e tudo mais, ok? Pessoal, muito obrigado, Ana, de novo, muito obrigado. Semana que vem a gente espera todo mundo aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.